Muito boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais uma Face a Face com o Sejus. Estamos aqui, deixa eu programar que estamos testando um outro sistema hoje, procurando uma imagem melhor, até uma situação mais tranquila, mas sempre um pouco tensa, porque afinal, celular, computador, a gente fica doidinho aqui. E aí já vamos colocando as nossas propagandas e agora também vou tentar compartilhar o link, que às vezes as pessoas querem assistir, mas nem sempre conseguem. E aí é importante que a gente lembrando sempre de curtir, agora sim, curtir, compartilhar também o que for possível, porque aí a gente consegue furar um pouco o bloqueio. Deixa eu ver aqui. Fazendo tudo ao mesmo tempo é sempre um dilema. Então, dessa forma, a ideia é que a gente consiga compartilhar esse estudo da melhor maneira possível, porque afinal é importante que a gente se integre. As análises de conjuntura, a ideia é que a gente consiga se integrar com a realidade, especialmente colocando a parte política, e a gente tem um assunto muito importante para a gente trabalhar agora, que é a questão não somente das eleições nos Estados Unidos, mas também toda uma gama de assuntos que foram importantes durante a semana e que, infelizmente, foram tratados de maneira, no mínimo, inábeis e que são importantes para que a gente trabalhe da melhor maneira possível. Gente, desculpe essa movimentação toda para não ficar tão estranho tentar mostrar assim, porque senão o negócio fica um pouco mais tenso do que já é. Porque afinal, estar ao vivo não é simples e estar ainda com essa responsabilidade de representar o Sejus também não é simples. Então, vamos direto ao ponto, com face a face com a conjuntura atual. Estou testando de uma outra maneira para a imagem ficar um pouco melhor, já que essa câmera é um pouco melhor. E aí, nisso, a gente fica dançando para lá e para cá, mas aí fica esse cabeção aqui, mas vamos tentar ver se fica um pouco mais leve assim. É difícil, às vezes, achar uma postura melhor. Já viram parte do meu quarto, então já viu. Vamos ver se assim fica melhor. Se não cair, tudo bem. Se cair, a gente levanta de novo, porque afinal a gente está aqui para isso, para a gente levantar. Levanta a moral e levanta tudo mais. Então vamos lá agora falar sobre um assunto importantíssimo. Nós estamos nesse dilema que é Biden versus Trump, golpista ou neofascista. Então não temos o que escolher. O povo americano é quem decide, e nisso a gente fica à mercê de duas vertentes, no mínimo, difíceis de pegar com a mão. Então é importante que a gente tenha essa noção de que o que a gente vai encarar não é nada agradável de forma nenhuma, muito pelo contrário. O que nós temos em vista é algo muito sério e que não tem muita solução a partir daí. E por que que eu coloquei aquela chamada, colocando os Estados Unidos com um mapa da divisão dos votos, comparando com uma batalha naval, que, diga-se de passagem, eu não jogo nenhum jogo, então não faço a mínima ideia de nem como jogar batalha naval, por incrível que pareça. Mas porque esse é um sistema um pouco mais complexo do que a gente estava acostumado. E o sistema que a gente conhece, especialmente em termos de Brasil, é um sistema em que você vota e o seu voto é computado. E nisso os votos são válidos para toda a nação. O que acontece quando a gente olha para o sistema americano? E quem explicou bem isso foi o Alberto Carlos Almeida. Bem-vinda, Carla Pavão, paz e bem, sempre. Que bom que você está aqui. Ah, que ótimo. Você joga truco, Carla? Eu não jogo nada, eu não jogo nada. Muito pelo contrário, a última vez que eu joguei foi um joguinho de celular muito ruinzinho, que já estava há muito tempo. E por que que eu coloquei a questão do jogo? Que tem um jogo jogado aí muito sério no qual a gente está envolvido aqui. Bom, vamos então por partes, como diria Jack.
o que nós temos em vista, o que nós temos em pauta, quando a gente olha para esse mapa dos Estados Unidos? A gente tem um modo diferente de olhar as eleições. As nossas eleições são isso, cada voto vale. Lá, cada voto ajuda a escolher os chamados delegados. E nesse ponto, o seu voto pode valer ou não. Por quê? Decide o que vota a maioria. Se a maioria votar num candidato, todos os delegados votam de acordo com esse candidato que foi escolhido pela maioria. É o que o pessoal chama de majoritariedade. Aqui no Brasil, o que funciona é a proporcionalidade, ou seja, o seu voto é computado da maneira como você quis. Se você vota em A, B, C ou D, não importa, o seu voto é computado. O que não é computado é basicamente aquilo que não, ou seja, você votou em branco ou nulo, não é computado. Lá, além de tudo, tem um voto facultativo, que ajuda também a causar um pouco de problemas na hora de a gente conseguir analisar meio esse jogo, e é um jogo porque, na verdade, a geopolítica inteira está envolvida nessa situação. Então, é importante que a gente tenha noção de que esse atraso, toda essa dificuldade que a gente está enfrentando agora, é algo que pode espantar a maioria de nós. Mas, a bem da verdade, ela é um ponto crucial para o nosso jogo, que é esse jogo da geopolítica. E nisso, vocês percebem que quando não temos essa quantidade de votos suficiente, melhor dizendo, quando a gente olha para essas quantidades de votos, isso geralmente espanta, porque a gente está acostumado com essa proporcionalidade. E isso é feito exatamente para diminuir ao máximo a participação popular. Isso funciona não somente para as eleições majoritárias, como presidência, mas também funciona para os deputados, os congressistas que são eleitos também. Também é um sistema majoritário. O nosso não. É um sistema o legislativo é um sistema proporcional, mas é voto no partido. Você pode votar no candidato, mas o sistema vai olhar que é para o partido. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado exatamente em quem a gente está votando, porque o seu voto vai, na verdade, para o partido, não vai exatamente para o candidato. Também vai para o candidato, mas isso acaba ajudando a causar essa organização, às vezes confusa para muitos de nós. Mas no caso dos Estados Unidos, não. Se, por exemplo, 51% daqueles outras pessoas votarem em um candidato, os outros 49% de votos são simplesmente esquecidos. Segundo Alberto Carlos Almeida, a nossa perda de voto é no máximo de 5%. Então, lá pode chegar a 49%. Por isso que quando a gente vê lá, por exemplo, nesses veículos americanos, que a gente está vendo lá a quantidade de votos que está chegando ali e as urnas apuradas, isso tudo realmente causa essa coisa estranha. E a gente fala, nossa, ganhou sim, porém, ganha todos os delegados votam de acordo com esse candidato. Por isso que muitas vezes tem essa questão. Há mais votos em nível popular, mas menos votos para delegados. Então, isso é que causa essa confusão e também esse sistema de votação, no mínimo, curioso para nós. E aí vem a questão: que repercussões para a extrema-direita viriam com a possível derrota do Trump? Ainda é um pouco difícil saber, mas hoje mesmo já andaram circulando informações de protestos no Brasil pela derrota do Trump. Detalhe, a derrota ainda não foi sacramentada até onde saiba, mas está muito próxima de ser sacramentada por conta das situações que a gente tem visto ali. É cada vez mais evidente que os Estados Unidos vão eleger o Joe Biden como o novo presidente. E aí você tem um outro problema, e aí, com relação ao Brasil, a gente ainda não sabe, mas é certo que a gente está tendo algumas movimentações, no mínimo curiosas, que afinal você fazer um protesto aqui, sendo que o presidente é de lá, por mais que a gente saiba que há repercussões de tudo que acontece nos Estados Unidos aqui, todo protesto que a gente fizer aqui é nulo perto do que pode acontecer perante o poder judiciário estadunidense, por exemplo. Então, uma coisa que só serve, desculpa, para causar e também causar risos, porque afinal você vai fazer um protesto nesse sentido. Da mesma forma como comemorar
a vitória do Joe Biden também é uma coisa, no mínimo, curiosa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, quais foram as coisas que mais chamaram a atenção, a meu ver? Trump afirma que venceu a eleição e anuncia, deixa eu ver aqui, eu adoro quando o negócio sai quando eu não peço, e anuncia recurso à Suprema Corte. Ele está tentando criar esse discurso, não é de hoje. Então, desde o dia seguinte à eleição, ele está tentando se colocar como sendo o vencedor dessa situação e de maneira a ter situações, no mínimo, preocupantes. Porque passamos a ter apoiadores de Trump tentando invadir locais de votação, como no Arizona, que inclusive está sendo uma polêmica quando a gente olha, por exemplo, o mapa de uma determinada emissora que conta 264 delegados para o Biden e outra emissora coloca com 253, justamente porque ali você tem essa situação mal resolvida. Uma emissora aceita, outra emissora não aceita. Também a gente tem essa complicação, porque lá, diferentemente daqui que você tem um tribunal regional, você tem um tribunal superior eleitoral, lá você não tem um órgão regulador, a Suprema Corte até arbitra, mas cada federação anuncia do seu jeito, cada federação coloca de um jeito. Então, cada estado organiza o seu sistema de votação, e nessa harmonia, digamos assim, é que acaba elegendo o presidente da República. Então, é um outro foco, é um outro sistema, por isso que o pessoal acha que é uma bagunça. Não é uma bagunça, é uma outra forma de analisar, e para o bem ou para o mal funciona há mais de 100 anos, e a gente acaba tendo de lidar com essa situação de lá. Então, a gente acostume-se, e independentemente disso, vamos aguentar o que vier pela frente. E aí, você está tendo algumas coisas de protestos e tudo mais, mas uma coisa que me chamou muita atenção no dia de hoje, que foi anunciado, mas acho que não sei se foi ontem, essa coisa também às vezes é complicada por conta do fuso horário, é a situação de emissoras censurarem o Trump. Foi muito interessante hoje analisar, ouvir o Rui Costa Pimenta falando na análise internacional, porque ele chamou atenção para um ponto muito importante. Nós também somos censurados aqui no Brasil. Nós não temos voz na Globo, a gente não tem voz em nenhuma emissora aberta. E vamos ser bem sinceros, nem no movimento espírita a gente tem voz. A gente que está criando os nossos espaços para a gente ter a nossa voz. Aqui, por exemplo, quem deixar um comentário, eu vou colocar aqui, independentemente se é contra ou a favor, porque aqui é um espaço de diálogo, aqui é um espaço que a gente pode conversar, mas em nenhuma outra emissora, em nenhum outro local a gente tem espaço. As próprias redes sociais, muitas vezes agora, a gente tem falado por conta... Por que a gente pede likes, a gente pede compartilhamentos? Porque os algoritmos do Facebook, do Twitter, do YouTube estão censurando tudo aquilo que é contrário ao sistema. E a gente é crítico do sistema. Se você é crítico do sistema, você acaba sendo impedido de falar abertamente sobre determinados pontos. E aí, qual é o ponto que chama a atenção? Até que ponto que a gente poderia impedir o Trump de falar? A gente sabe o que ele vai falar. E aí a gente recorre lá em O Livro dos Espíritos, numa coisa que a gente já viu, mas eu vou ressaltar apenas duas perguntas, que está na parte terceira, Leis de Morais, capítulo 10º, Lei de Liberdade, que trata da liberdade de consciência. Teve um capítulo, um programa inteiro que nós falamos sobre isso, mas é importante a gente ressaltar. Primeiramente, pergunta 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E a gente está lidando com uma crença não somente falsa, mas ela é perigosa, porque ela nega a saúde, ela nega fatos históricos, ela tenta causar a ideia de que os brancos estão sendo massacrados, e dizendo que os negros estão tendo mais espaço, algo que a gente sabe que não acontece nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. E aí os espíritos respondem a Kardec: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. E a filosofia da supremacia branca, a filosofia da extrema-direita, não leva a nenhuma prática do bem, muito pelo contrário. Leva exatamente a esse tipo de situação, esse tipo de enfrentamento, e também ao chamado passamento de ridículo.
Então, é complicadíssimo quando você abre espaço para essas pessoas. O problema é que é o seguinte, o espaço foi aberto para ele há 4 anos, e há 4 anos ele continua falando as mesmas coisas, e não somente isso, foi dado a ele o cargo mais importante, não somente dos Estados Unidos, mas também do mundo. E a gente pode construir um paralelo com o nosso atual governante. Foi dado um espaço para ele, continuou sendo dado espaço, e em nenhum momento houve uma forma de impedir que isso se tornasse essa doença fascinante, essa obsessão que a gente pode classificar como fascinação, porque vira quase uma lavagem cerebral. Você tenta falar com as pessoas não conseguem absorver isso. Hoje mesmo eu vi uma situação que eu tentei abordar, mas era um momento um pouco complicado, pela final de uma reunião, e a pessoa praticamente elogiou, mostrando que ele seria uma pessoa, tipo, um embate, seria um guerreiro solitário, quando na verdade não é. Está protegido por esse esquema. Mas voltando à pergunta de Kardec, que aí vamos para a 840, que essa sim talvez seja mais sensível. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? A supremacia branca causa muita perturbação. O fascismo ou o neofascismo, ou qualquer outra coisa que o valha, causa perturbação. E qual é a que fala os espíritos? Podem se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, é um dos pontos que a gente precisa ter atenção. Às vezes é melhor a gente saber com quem está lidando do que ter uma pessoa silenciosa com a qual a gente procurou trabalhar e com as quais, infelizmente, a gente tem tido problemas. Não é fácil. São decisões difíceis, mas a gente tem que saber bem com quem a gente está lidando. E nesse ponto é preferível que ele fale, porque é muito complicado depois a gente perceber que, infelizmente, não houve fala, muito pelo contrário, o que houve é exatamente o contrário, o que houve foi a falta de senso, a falta de tudo que a gente possa imaginar. Então, eu penso que isso é exatamente, mesmo que discordem, é importante que se coloquem essas situações. E aí foi interessante que o Ipimenta falou que ele nos colocou esse ponto que é importante a gente comentar. A gente é censurado. Essas pessoas consideram os nossos atos como sendo algo prejudicial à sociedade. A gente sabe que a extrema-direita tem uma filosofia extremamente prejudicial e a gente sabe isso por conta de pelo menos dois grandes líderes que são emblemáticos, que é o caso do Mussolini, o caso do Hitler, é o caso também que a gente pode pegar de Franco, de Salazar, e vários outros que, infelizmente, são menos famosos, mas são importantes para a gente mostrar a dificuldade que a gente tem de extirpar essas crenças que são altamente prejudiciais, porque ela não enxerga um outro como um ser pensante, não aceita a discórdia, não aceita a crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva. Eu posso fazer toda uma crítica construtiva aqui, em vez de ficar falando mal, ficar falando, repetindo o tempo todo. E é importante que a gente tenha essa consciência, porque a gente tem de ter noção de como lidar com essas pessoas. Voltando aqui, que tem um comentário de Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Então, a rigor, as emissoras que caçaram a palavra do Trump naquele momento, podemos dizer que seguiram o livro dos Espíritos. O problema é que foram seguir quando? Agora, no apagar das luzes, quando a elite estadunidense resolveu simplesmente dizer que chega, Trump. Só que a gente teve que durar 4 anos, que não somente de Trump na Casa Branca. O Trump na Casa Branca legou o Bolsonaro, fortaleceu todos os grupos que procuram atingir de maneira agressiva toda a comunidade LGBTQI+, os negros e todas as outras que não são considerados brancos. Inclusive nós latinos, porque não somos, mesmo que a pessoa tenha todo o aspecto europeu ou escandinavo, quando ela chegar lá, ela vai ser latina. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de que a supremacia branca
é um dos pontos que a gente precisa atacar. E a gente coloca a questão neofascista porque ela vai chegando perto e vai dominando sem a gente perceber. Então, essas táticas que são colocadas e que foram muito criticadas aqui no Brasil, são importantes que a gente analise exatamente para a gente não cair nos erros já cometidos no passado. Nós já tivemos governantes que tinham ideias parecidas com a do Bolsonaro, tivemos aqui pelo menos 2 ditaduras e tivemos vários golpes de Estado, se a gente pode olhar na prática, mesmo a independência, a gente teve golpes de Estado, mas nada tão avassaladormente voltado para uma ideologia que vai em cima da liberdade das pessoas, como a que nós estamos vivenciando agora. Tivemos a escravidão também, que é um dos pontos muito delicados da nossa história, mas a gente tem que avaliar que agora a gente está num outro momento, que a gente não precisaria estar passando agora, se a gente tivesse feito o que é o dever de casa. Após a Segunda Guerra, era para ter atacado toda a filosofia de extrema-direita. Atacou-se o comunismo, dizendo que era o inimigo próximo. E o comunismo poderia ter sido até um aliado no combate ao fascismo naquele momento. Então, hoje, e tanto que hoje se adotou o discurso anticomunista e ele tem sido usado de maneira absolutamente irresponsável. Primeiro que classifica todo mundo como comunista, aqueles que são contra o sistema de extrema-direita. E a gente vê que a direita tem a sua maneira de ser sem ser necessariamente agressiva, estúpida e completamente truculenta. É possível que conversar, basta conversar, verificar alguém que seja realmente de direita e não de extrema direita. O problema é esse extremismo. É possível dialogar, falar dos privilégios, é possível mostrar que é possível trazer isso de uma outra maneira. E fica mais evidente quando a gente olha os economistas que os grandes emissoras vêm trazendo, que eles vêm trazendo ideias de esquerda. Ideias adotadas pela esquerda no Brasil. E, enfim, saída pela esquerda, mas infelizmente tem que vir pelas palavras de alguém de direita. É um negócio realmente aviltante quando a gente coloca os pingos nos is, mas a gente tem que saber lidar com tudo isso. Finalizando para essa parte, umas coisas que eu queria comentar. De qualquer forma, a gente não tem muita esperança de dias melhores com o Biden. Por quê? A máquina de mídia estadunidense vende os golpes de Estado e as guerras como políticas humanitárias. Então, a guerra do Iraque, a guerra da Síria, a guerra da Líbia e todos os outros enfrentamentos que ocorreram durante os governos Obama, certamente voltarão agora com o Biden, até porque o Biden fez parte disso. Se o Biden ficar doente, a Kamala Harris vai assumir com toda aquela aula de mulher negra, mas vai continuar fazendo a mesma coisa. O mesmo bonequinho sendo usado pelo sistema profundo ou Estado profundo dos Estados Unidos, que é algo que realmente é o grande inimigo da humanidade. O problema é como agir quando ambas são mais escolhas. Eu já ouvi falar, anula o voto, mas se o voto é facultativo, melhor não votar. Só que você tem um problema. Se você não vota, você delega aos outros a votação. E a gente, se olhar para pelo menos os números, eu não sei se eu consigo ver os números agora aqui nos sites. Deixa eu tentar ver um dos canais aqui que estavam transmitindo para ter uma ideia da votação, de quantos votos já temos apurados. Tá aqui perto da vitória. Gente, eu posso falar para vocês que o 247 já falou, eu estou entrando no site da Fox News. Vou tentar também estar no The New York Times, para a gente ter uma ideia de quantos votos já foram apurados. É importante que a gente tenha a noção por conta dos números. Não parece não, mas esses números são importantíssimos para a gente ter uma ideia da repercussão que ambos os lados trouxeram nessa votação. Deixa eu ver aqui. Olha, no New York Times dá para ver. O Donald Trump, 70 milhões de votos. Pouco mais de 70 milhões de votos. O Biden, Joseph Biden, 74 milhões de votos. Então, a diferença aí, talvez, um pouco mais de 3 milhões de votos. O povo está dividido. De quem foi votar? A gente sabe que nem todo mundo vota. Só aí você tem cerca de 200
perdão, de 144 milhões de votos. A gente tem aqui 200 milhões de habitantes, então a gente imagina como deve ser ter que administrar tudo isso. E o mais interessante, eu estou olhando na Fox News, há 3 dias continua a mesma situação, 264 delegados para o Biden, faltam 70, ele tem que chegar a 270, e para o Trump, 214. Então a gente vê que está ainda nesse patamar já tem uns 3 dias, por conta dos votos nos Correios. Mas se a gente parar para pensar que 70 milhões de pessoas votaram no Trump, então a gente tem que ter uma ideia de quanto trabalho tem que ser feito. Porque não é só lá. A gente tem, por exemplo, Viktor Orbán, na Polônia, promovendo verdadeira caça às bruxas, especialmente à população LGBTQI+. E há outros lugares que estão passando por situações, eu estou confundindo, perdão, gente, Viktor Orbán é da Hungria, mas na Polônia está havendo essa caça às bruxas lá também. Então, infelizmente, eu não vou ver se eu consigo ver o nome do indivíduo que neste momento governa a Polônia, mas só para a gente ter uma ideia de como isso é terrível e é perigoso. E persegue-se por nada, porque qual motivo, que problema que gays causam, a não ser como apenas em pessoas que se incomodam consigo mesmas, são pessoas mal resolvidas. Gente, eu não me pronunciava, perdão, não vou poupar você dessa vez. Já basta às vezes que eu arranjo no espanhol e no francês e já cometo essas gafes. Mas o que, que nós precisamos ressaltar aqui? Uma boa notícia, 2 boas notícias apenas. Uma senadora trans foi eleita e 2 deputados negros gays foram eleitos também. São as 2 únicas coisas, a princípio, que a gente consegue ressaltar desses ambientes, dessa eleição. Aí vem um outro problema. Essa senadora trans representa a comunidade trans realmente? Pelo que eu entendi, representa. Mas independentemente de como ela esteja eleita, até que ponto que ela vai votar a favor dos trabalhadores, das outras pessoas, ou somente está ali pela causa trans? Ou os negros gays também estão ali pela questão negra, pela questão LGBTQI+, de que forma que eles vão atuar? Por que eu estou dando esse exemplo? Eu moro numa cidade que eu tenho uma candidata preta, que se coloca como uma mulher do povo, porém conservadora e aliada do atual presidente da República. Eu vou votar nela. Por mais que tenhamos a questão identitária, a gente tem que realmente verificar se as pessoas estão realmente comprometidas, não somente com a causa nossa, mas se ela vai fazer uma coisa que sirva para a população inteira. Vamos ser bem sinceros, até que ponto que nessa divisão entre democratas e republicanos tem sido boa para os estadunidenses e também para o mundo? Porque, independentemente de quem foi eleito, a máquina de guerra vem à tona. E a gente sabe que com os democratas as guerras acontecem de maneira até mais avassaladora do que com os republicanos. Isso não quer dizer, em modo nenhum, da minha parte, que gostaria de a continuação de um governo Trump. Mas, a rigor, o que a gente tem de tomar cuidado é com um certo ufanismo com a eleição do Trump, ou melhor, do Joe Biden, porque realmente não temos esperança de dias melhores ainda. E aí eu me lembro do Breno Altman, que em determinados lugares ele falou que a esperança dele era da implosão do império, e concordo com ele, que o ideal seria que isso acontecesse. Ou seja, que houvesse uma dissolução de toda essa força. Mas o ideal seria que, neste momento, todos os países dominados, especialmente que foram golpeados de alguma forma pelos Estados Unidos, se reunissem, se unissem e jogassem todas essas estruturas para fora. Só que, provavelmente, esses contatos seriam feitos como? Pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, e por todos os outros meios, ou seja, a vigilância continuaria. É claro que, como eles têm essa situação ainda mal resolvida, ou seja,
essas questões internas, especialmente depois do Black Lives Matter, então a gente tem muito ou seja, a aguardar, de repente, uma outra ação organizada. Mas, mesmo assim, eu não duvido que o atentado contra o Luiz Arce, que aconteceu durante esta semana, que foi uma dinamite que foi deixada na porta da casa dele, não tem algum dedo dos Estados Unidos, ou pelo menos da extrema-direita boliviana. E a quem serve a extrema-direita boliviana? Que contatos que tem? Geralmente a gente pensa na extrema-direita brasileira e, é claro, que a extrema-direita estadunidense, que tem esses apelos meio esquisitos de Bíblia e tudo mais, que são realmente delicados. Bom, a princípio era isso que eu tinha para comentar, ou seja, não temos esperança de nada positivo nessa brincadeira aí dessa batalha naval. E aí a gente passa agora para o próximo tópico, que é a questão do estupro culposo. Eu coloquei entre aspas, não somente porque essa expressão não existe no código nem tudo mais, mas até interessante que quem inventou não assumiu. Então está uma coisa que dizendo que foi o promotor, outros estão dizendo que foi o intercept, e no final das contas ninguém assume, mas está na boca do povo a questão do estupro culposo, que é uma das situações mais abjetas, mas ajudou a revelar um pouco da misoginia do judiciário. Na verdade, a gente tem ainda muita coisa a ser resolvida, até porque a gente tem um caso bem delicado e que foi tratado de maneira muito irresponsável. E uma das coisas que eu acho muito importante seria aproveitar esse caso para trazer esse assunto à tona e levar não somente para as redes sociais, mas para as famílias. Nesse momento em que as crianças não estão indo à escola, seria interessante que a gente abordasse isso para tornar meninos menos ligados nessa possibilidade de se tornarem novos estupradores. É importante que a gente procure aproveitar esse momento para colocar em pauta a cultura do estupro e todas as formas de privilégios que são concedidos aos homens, ao ponto de chegar a esse tipo de situação aviltante. E aí, o que eu ia ressaltar? Você tem, a princípio, dois lugares de fala. Primeiro, homens sobre os privilégios de uma sociedade machista e misógina. Ou seja, quando os homens se colocam contra o estupro, é importantíssimo. E é importante que falem também, exatamente para aconselhar outros homens a não fazerem o mesmo. Por outro lado, o lugar de fala, todas as vítimas, que não envolvem apenas mulheres. Nós temos crianças que são estupradas, como foi o caso da menina de 10 anos, que causou todo aquele alvoroço há alguns meses atrás. Nós temos homossexuais. Tem vários casos de meninos que desenvolvem problemas gravíssimos, inclusive, de taras e tudo mais, por conta de estupros acontecidos em tenra idade. A gente também tem casos envolvendo pessoas com identidades trans, travestis, transgêneros, intersexos, enfim, muita gente que sofre com esse tipo de violência, porque é uma violência terrível. E o que é mais delicado, a pessoa é maltratada na delegacia, é maltratada no judiciário, ela não encontra espaço para, mais do que trazer a denúncia, ser acolhida. É uma pessoa que precisa desse amparo. E não é à toa que no mesmo dia desse caso, eu fiz um vídeo no TikTok para o Sejus para tentar falar em 1 minuto sobre esse caso de maneira mais impactante. Eu sei que em 1 minuto é muito difícil de a gente conseguir falar sobre assunto tão complexo, mas foi uma tentativa de trazer à tona esse assunto de maneira rápida, impactante, especialmente voltada para os jovens, já que a plataforma TikTok é voltada para os jovens. Infelizmente, não deu os 13 mil, as 13 mil visualizações, como foi do vídeo de finados. E aí agradeço a quem viu, a quem pôde vir. O vídeo também está disponível no YouTube, no Instagram e aqui no Facebook também. E o vídeo do estupro também. Mas por que eu trouxe esse caso à tona? Não sei até que ponto está todo mundo ciente do caso da Mariana Ferrer. E fiquei muito impressionado com as palavras da Helenira Vilela,
no Giro das Onze essa semana, explicando que esse caso em Santa Catarina já tem uma certa repercussão, que é um caso realmente estarrecedor, porque ela foi, pelo que eu entendi, acho que ela foi encontrada com sangue, cheio de sangue e sêmen, e claro que esse sangue tinha a ver com o ímã que havia sido rompido, ela era virgem, ela tinha ido a uma festa, nessa festa ela não lembra o que foi que aconteceu, só que ela acordou nessa situação. E o que é mais delicado, ela não quis ir à delegacia. Quem obrigou foi a mãe. E nisso é que descobriram quem foi o estuprador. O que é aviltante nesse caso todo? Há provas, há toda uma quantidade de situações que mostram que realmente aconteceu. Aparentemente, o indivíduo que fez, eu não vou falar porque eu não consigo lembrar o nome dele, vou ser bem sincero. E, então, o que acontece? Ele tinha todas as provas, ou seja, não tinha como não ser condenado. E mesmo assim foi dada essa volta toda, foi colocada toda a situação ali contra ela, como se ela estivesse sendo culpada por algo que nem ela lembra. É um negócio absurdo. Quando que a gente tem a bem da verdade, quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que coloca que o forte tem que ajudar o mais fraco. Você tem o problema ali não só do estuprador, mas você tem a justiça que não acolheu. Você tem alguém que não fez o seu papel de colocar os pingos nos is. E como ficou aquela história realmente absurda de colocar o estupro como sendo algo que você pode cometer sem intenção? Como assim? Não tem desculpa. É algo que precisa realmente ser colocado. Como é que a pessoa, enquanto a outra, sem condições de pensar, estava mal ali, e você simplesmente aproveita-se da pessoa? Isso tem que terminar. Isso tem que acabar. A gente tem que fazer de tudo para que, especialmente os homens, entendam que não pode mexer com as pessoas, não é não. E se a pessoa não tiver em condições, aí mesmo é que não deve fazer nada. Então é importante que a gente tenha isso em mente e procure educar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos primos, todo mundo, especialmente aquelas pessoas que estão em fase de formação de caráter, para que elas não façam o mesmo do que esse cara fez. E o que é pior, não temos muito o que recorrer ainda. Algumas repercussões. O Gilmar Mendes falou que a audiência foi estarrecedora, a fala dele foi repercutida nas redes sociais. O promotor que criou a tese do estupro culposo está sendo investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação contra o juiz que absolveu, agora está aqui o nome, André Aranha, pelo estupro culposo. Mas você tem esse problema das consequências dessa misoginia estrutural, a deslegitimação da vítima. Eu vi um depoimento de uma colega de um outro grupo que realmente é estarrecedor, a ponto de a família mandar ela sofreu estupro e a família, em vez de correr atrás, mandou para o exterior. Mas imaginem só, gente. E quantas outras pessoas não sofrem estupros hoje em dia? Quando a gente olha, por exemplo, o anuário, que foi um dos temas comentados aqui, acho que uns 2 face a face atrás, é estarrecedor. E o que é pior, continuam acontecendo coisas ainda piores. Por que eu falo piores? Porque aquele caso da menina de 10 anos, não sei se é tão pior do que isso. São casos totalmente abjetos e são necessários que sejam colocados, que é o escândalo que tem que vir para que a gente consiga acabar com esse tipo de situação, porque ele é mais comum do que se imagina. Essa questão da tentativa do homem se impor sobre todas as outras criaturas tem que acabar. A gente precisa entender isso, especialmente se a gente não consegue proteger a todo mundo, a gente tem que trabalhar isso no meio espírita. A gente não pode deixar passar, não. De alguma forma, isso tem que ser falado. Uma outra coisa que chamou atenção por conta disso foi aquela fala infeliz, para não dizer
outro termo que, na verdade, merece todos os adjetivos terríveis, do Rodrigo Constantino. O que me chama a atenção na carreira do Rodrigo Constantino? Não sei se todo mundo sabe. Foi o único que eu vi há um tempo atrás, já lembrando um pouquinho, já falando um pouquinho do movimento espírita, que legitimou a fala do Divaldo. E o que é pior, aquela fala do Divaldo de ideologia de gênero, lembra? Aquela coisa lá abjeta. Então, o que foi falado a partir daí? Ele foi o que parabenizou o Divaldo por aquilo, o que é pior. Uma rádio espírita utilizou para legitimar a fala do Divaldo. Então, só para a gente ter uma ideia, que não é de hoje que essa pessoa age de maneira absolutamente legitimando todas essas questões de teologia de extrema-direita. Foi tanta repercussão que ele foi demitido de diversos veículos, menos na Gazeta do Povo. É o único veículo que ainda mantém o Rodrigo Constantino. E, diga-se de passagem, tinha um comentário de uma deputada de extrema-direita também, lamentando a demissão. Não lamentando a fala, mas lamentando a demissão. Eu nem vou comentar a fala dele, porque já foi falado bastante. Mas, novamente, a gente pode lembrar daquilo que falamos da liberdade de consciência. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda que quando notoriamente falsa? Aí a gente lembra, toda crença é respeitável quando se segue conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Não preciso nem dizer que tipo de consequência essa fala do Rodrigo Constantino nos traz. Não somente essa, como várias outras ao longo da carreira dele. E a 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações da sociedade? Podem ser reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Esse é o problema. Como a gente consegue educar um indivíduo desses? Porque a gente pode calar a boca dele. A gente já viu, tem até legitimação espiritual, digamos assim, na orientação dos espíritos. Só que ele continua pensando dessa forma. Como a gente muda isso? Esse é o ponto delicado que, inclusive, a gente tem com todos os nossos irmãos da extrema-direita. A gente tem um trabalho muito sério pela frente. E a gente não pode deixar passar isso. O problema é que, como a gente vive numa sociedade de que sai de um escândalo e entra em outro, a gente não para raciocinar e não para fazer um trabalho para chegar nesse ponto. Eu fiz um curso sobre isso, eu tento conversar com os alunos, só que assim, uma coisa é aquele aqui na minha frente, outra coisa é o que acontece na casa deles. E que com certeza lidam com as violências das piores possíveis, dentre eles a violência da fome. Por isso, quando a gente fala de justiça social, a gente tem um complexo de coisas que envolve todos os tipos de miséria. É quase uma navalha na carne ao vivo. Para quem conhece esse filme, interessante. Na verdade, a gente tem ali isso exposto e talvez de uma maneira até mais cruel do que a gente vê nos filmes. Então, só para a gente fechar esse assunto, a gente viu um mau uso da autoridade tanto, de todos os níveis, tanto na imprensa quanto no Poder Judiciário. E lembrando, do amar o próximo como a si mesmo, é dever do forte ajudar o mais fraco. Não podemos esquecer essa mensagem. E é isso que a gente deve colocar à frente, a ferro e fogo. E aí, uma outra coisa que, não sei, a gente deveria realmente parar para pensar, porque mata um pouco a gente de vergonha. Eu digo isso porque eu assisto praticamente só a mídia de esquerda e, infelizmente, esse assunto passou batido. E eu chamei de Banco Central S.A. porque nós temos um dilema muito sério pela frente. Primeiramente, o Banco Central, foi pesquisar rapidinho, só que eu fiquei com medo de olhar o site do Banco Central e procurei ver a questão especialmente na Wikipédia. Eu descobri que ele foi inaugurado em 31 de dezembro de 1964, ou seja, é um filhote da ditadura, mas que tem uma função semelhante a de vários outros, dentre outras coisas. Ele é o banqueiro do governo, a principal agente financeiro do governo e também depositário do Tesouro Nacional. Então, ele, além de representar o governo perante as instituições financeiras internacionais.
Ele é também gestor cambial, é responsável pelas reservas cambiais do país em ouro e em moeda estrangeira. E, por enquanto, o principal é o dólar. A princípio, não se deve mudar isso. Então, o lastro da moeda que faz valer que aqueles R$ 10 da nossa carteira sejam equivalentes a R$ 10, deve ao Banco Central. E também em relação, quanto vale em relação ao dólar, ao euro, ou qualquer outra moeda. Ele também é supervisor do sistema financeiro. Monitora todo o sistema financeiro nacional, autoriza o funcionamento dos bancos e todas as instituições financeiras, casas de câmbio e tudo mais, além de fiscalizá-las. Ele também é o emissor da moeda, tanto que quando a gente olha, está lá, Banco Central do Brasil. Então a gente entende tanto o papel moeda quanto as moedas. E ele define essa quantidade de dinheiro que circula no país. Ele é também executor da política monetária e cambial, ou seja, essa venda de títulos, todos aqueles que faz o dinheiro valer para tentar manter a taxa do dólar mais alta ou mais baixa, e também provê empréstimos exclusivos aos membros do sistema financeiro, a fim de regular esse problema de liquidez, ou mais dinheiro fora, mais dinheiro dentro, e também evitar falências. Por isso que a gente tem, especialmente nos tempos do Fernando Henrique, aqueles programas como, acho que era ProER, o nome do programa, em que ele procurava salvar determinados bancos. No final das contas, o Estado sempre salvando essas questões. E aí, resumindo, quais são as competências do Banco Central? Emitir moeda, executar serviços no meio circulante de dinheiro, receber o recolhimento, o imposto dos bancos, compulsórios dos bancos comerciais, realizar várias operações financeiras, regular a execução de serviços de compensação de cheques e de outros papéis, que aí certamente devem envolver ações também, autorizar o funcionamento de instituições financeiras, bem como verificar como elas estão funcionando e controlar o fluxo de capitais estrangeiros, ou seja, quanto de dólar, quanto de euro, quanto qualquer outra que tem aqui no Brasil, qualquer outra moeda. E aí, o que é interessante? Foi passado no Senado um projeto de lei que permanece ou permite que o Banco Central seja autônomo, ou seja, vai funcionar a revelia do governo. E aí, e olha só o que eu peguei aqui também. Apoiadores da proposta argumentam que o Banco Central não sofreria mais pressões políticas do Poder Executivo na condução da política monetária, aumentando a credibilidade da instituição ante os investidores, ou seja, não pensa em nada em relação à população. É sempre pensando nos investidores, sejam nacionais, sejam internacionais, ou seja, que tipo de autoridade é essa pública que não pensa na população? E aí, o outro lado. Os críticos dizem que a proposta antidemocrática pode levar a um descompasso entre a política monetária com as demais políticas do governo, devendo elas atuar de forma coordenada. Então, praticamente sacramenta aquilo que o Gessé de Souza falou no livro dele. É a boca de fumo dos banqueiros. Ele já é a boca de fumo. Vide quem é que é colocado lá. E, infelizmente, vai para a Câmara e eu tenho certeza que passará. Oi, Carla. Pode falar. Você tem alguma coisa para comentar aqui, mas essa parte do Banco Central realmente é um caso aviltante e simplesmente passou por cima. E qual o grande problema que a gente tem aqui? Falar de economia não é simples. Eu falei aqui de uma maneira muito rápida, mas eu tenho certeza que se, por exemplo, sai o desgoverno Bolsonaro, entra o governo que tenha uma outra visão, pode até não ser um governo de esquerda, mas um governo de direita liberal, será que o presidente do Banco Central ou toda a equipe que estiver lá vai estar alinhada com a presidência? É algo que a gente precisa analisar bem. E eu tenho certeza que, infelizmente, vai passar. Porque estamos num sistema liberal e toda a parte de agenda, todas as propostas que liberalizam ainda mais a economia, engessando ainda mais, estão passando.
E qual é a questão que, infelizmente, a gente tem que levar em pauta, colocar em pauta aqui e levar em conta? Que tudo aquilo que a gente faz e que, de certa forma, privatiza ou abre para a iniciativa privada tomar conta, causa problemas. Sem querer comparar, mas já comparando, nós temos aqui a questão, por exemplo, da Petrobras. Ela não é privada, mas ela, com a abertura da Bolsa de Nova York, ela hoje causa muitos problemas para a economia brasileira nesse sentido, porque você tem que prestar contas para um governo que não é nosso, para pessoas que não são brasileiras, e foi utilizado exatamente para tentar simplesmente acabar com a moral de todo um grupo político que foi o grupo do PT que governou, e que se teve corrupção ou não, é uma história que não vai adiantar ficar só no PT. Teria que olhar todas as administrações que certamente se utilizaram dos mesmos meios para governar. E no caso da Petrobras, a gente sabe que todas as vezes que mexem com o preço é uma reação em cadeia. Então imagine o Banco Central, com toda essa responsabilidade que a gente comentou, sobre o Brasil inteiro. E a gente não vai ter um outro Banco Central. Durante a história, algumas das funções do Banco Central foram divididas, por exemplo, com o Banco do Brasil, que é outro banco que querem ser privatizados. Tudo bem, não vai privatizar o Banco Central, certamente, mas em compensação, que tipo de proposta vai ter pró-população? Se já não tem, imagine se for de uma maneira autônoma. Se fosse numa outra situação, talvez, mas como certamente só vão entrar lá banqueiros experientes, então não podemos esperar boas coisas a partir daí. Por fim, Temer golpista. Ah, sim, gente, antes da gente fechar, dentro dessa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode lembrar, novamente, a questão da responsabilidade da autoridade, mas a gente também tem que ressaltar o mau uso por parte da mídia desse tipo de autoridade, que vende todas as propostas liberalizantes como algo essencial que vai fazer bem à população. A gente sabe que depois quem paga o pato é a própria população que, infelizmente, está de mãos atadas e não tem poder de decisão nenhum. Fechando com o Temer golpista. Eu vou falar rapidamente porque não tem muito o que falar de uma pessoa que fez o que fez. É a traição, e ele assume isso. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer uma coisa, é associar o Temer ao Bolsonaro. A gente não pode esquecer de fazer isso nunca. Todas as vezes que alguém tentar associar ao PT, tudo bem, houve esse erro, sim, mas o cara estava planejando há mais de um ano antes. Ou talvez essa informação que foi vazada. E aí, para quem gosta dessa parte política, talvez seja interessante até ler o livro, sabendo que muita coisa certamente não vai ser contada ali. Mas só o fato de ter feito isso já mostra que ele consegue ser sinônimo de traidor. Então, não malhem Judas, malhem Michel Temer a partir de agora. Então, além de sumir a face golpista, ele falou também de militares. Esses militares foram citados e negaram. Negaram completamente. E a Dilma fala que a revelação de Temer sobre militares mostra que o golpe não foi apenas parlamentar, midiático e judicial. A gente vê que foi uma coisa muito mais séria e muito mais profunda, e que, com Joe Biden na Casa Branca, vamos ter isso repetido, se não no Brasil, em outros lugares, sempre pensando no bem-estar do chamado Deep State, ou Estado Profundo. Bom, fica aí, os recadinhos não são muito agradáveis, mas a análise de conjuntura é para isso. A gente nunca vem aqui exatamente para a gente falar de maneira somente para agradar todo mundo ou consolo, muito pelo contrário. Se pensar em consolo, vai pensar em outras coisas aqui. Mas para a gente fechar, já foi publicado no blog Canteiro de Ideias o segundo artigo que a gente preparou sobre segurança pública, e ali eu procurei mesclar, analisar passagens dos livros dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem puder depois dar uma passadinha no blog para ver não somente esse artigo, como outros artigos que tem lá também. E continuamos com o desafio. Como nos aproximarmos das classes populares?
Cada vez mais os direitos são cortados, cada vez mais essas situações ficam mais difíceis, mas da nossa parte, a gente tem que procurar maneiras de tentar chegar na população, para que não aconteça de novo o que aconteceu em 2020, que aconteceu em 2018, e que certamente também vai acontecer agora, já que a esquerda não está tão próxima da população quanto poderia. Bom, em princípio, para mim, sextou ou sabadão, dependendo de onde você esteja. E aí, só para lembrar das nossas redes, seja nas redes Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok e WhatsApp, que é onde nós fazemos os nossos estudos de maneira mais dinâmica. E lembrando que não temos apenas um grupo, temos outros grupos, um de apoio emocional, temos um grupo também de bate-papo, que a gente pode falar desses assuntos de maneira mais aberta. Então, se você estiver interessado em participar, deixe seu contato aqui na mensagem privada aqui no Facebook, que a gente adiciona o seu número no WhatsApp. E, é claro, pode acompanhar a gente por todos esses canais. E, se puder curtir, se puder dar um coraçãozinho também, pode estar a carinha triste também, sem nenhum problema, ou raiva, enfim, coisa que dá mais raiva, mas a gente tem que botar o pé no chão. A gente não pode achar que as coisas vão melhorar sem a gente arregaçar as mangas e ir para frente. E lembrando das nossas programações. Segundas-feiras no Instagram, 20 horas, vem de Insta. Esse mês a gente vai falar só de negritude, então vamos ter convidados do movimento Afroespírita, que está no Instagram. Se quiser, depois podem procurar. O movimento Afroespírita é um movimento que nasceu de maneira espontânea e precisa que a gente também esteja, mesmo que seja de pele mais clara, para a gente entender a representatividade negra dentro do movimento espírita. Às terças-feiras, estamos na reta final dos estudos de No Princípio é do Verbo, às 20 horas, no YouTube. Quartas-feiras, Carla Pavão, no canal Paz e Bem, começa trazendo mensagens de paz e bem, com umas análises muito interessantes com relação a esta doutrina e outras, que é a proposta de espiritualidade plural que o canal tem. E às 6h30, estudo das obras de Allan Kardec. A gente acabou de encerrar o livro que é o Espiritismo e vamos começar com talvez a obra mais interessante e mais rica de todas de Kardec, que é a Revista Espírita. E a gente vai começar com janeiro de 1858, especialmente os textos que Kardec não levou para os livros das chamadas obras básicas ou codificação. Então, no mais, fica um abraço forte para todo mundo, um beijo enorme e até a próxima. Tchau.